Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Vicky do Chiclete Violeta e hoje vem com a resenha do livro Ariana e Arion, As Bruxas do Rio. Bom pessoal, eu gostaria primeiramente de dar um comunicado aqui bem rapidinho pra vocês, que é o seguinte. O Antônio Sampaio Doria, essa pessoinha que escreveu esse livro, cara, eu preciso agradecer ele. Ele me mandou esse livro, a gente comprou um publi, e ele foi super compreensivo comigo, porque eu estava no meio dos vestibulares e ele me deu, assim, tempo pra ler o livro e pra ficar tranquila, sem um prazo, assim, tão definido, com pressão e etc, porque eu tava realmente muito pressionada por causa dos estudos. E ele foi super compreensivo comigo, ele foi super gente boa, e eu realmente queria agradecer muito, porque, sério, você foi muito compreensivo numa época que eu realmente precisava de compreensão, porque eu não tava conseguindo lidar com prazos muito bem definidos, justamente porque minha vida tava uma bagunça. Então eu queria realmente agradecer o Antônio, que ele foi uma pessoa extremamente bondosa e muito obrigada. Bom, pessoal, eu estava bem ansiosa pra fazer a resenha desse livro aqui, porque ele trata sobre vários assuntos que eu acho importantes serem tratados, principalmente hoje em dia. O livro principalmente fala sobre bruxaria, assim como a gente consegue ver pelo título até, né? Só que ele também fala sobre desigualdade social, violência policial, a luta entre policiais e traficantes, e a gente sabe que isso aí dá o que falar, né? Sempre é, ai, os traficantes malvados e os policiais bonzinhos, ou os policiais malvados e os traficantes bonzinhos. E o pessoal sempre é muito maniqueísta, né? As pessoas, elas não conseguem enxergar as pessoas como seres humanos, e tem a galera que defende morte de bandido mesmo, tem gente que defende morte de policial mesmo, as pessoas assim tão meio loucas, né? Tipo, em vez de não defender a morte de ninguém, estão querendo escolher lados. E, enfim, óbvio que não justifica, né, de ser uma pessoa do mal, mas, assim, entenderam o que eu quero dizer? Eu queria que as pessoas fossem mais, assim, não desejassem tanto a morte de outras pessoas, porque isso é uma coisa muito triste. Então esse livro aqui, ele vai tratar sobre esses dois assuntos concomitantemente, que é justamente o aspecto da bruxaria e o aspecto policial, o aspecto do mistério, do suspense. E eu quero confessar aqui pra vocês que eu realmente gostei muito mais do aspecto policial. Porque eu sou uma pessoa muito cética, tá entendendo? Eu sou uma pessoa muito cética mesmo. É muito difícil eu realmente acreditar em alguma coisa. Então eu sou bastante assim, sabe? Então bruxaria pra mim, assim, eu realmente acho que não existe. Realmente, assim, no fundo do meu coração, eu sei que existem religiões, do tipo Wicca e etc. Mas eu não tenho conhecimento muito aprofundado sobre isso. Mas assim, bruxaria mesmo, do tipo, sei lá, Harry Potter e as poções mágicas, etc. Eu realmente, assim, não acho que exista. E apesar de ser bem trabalhado no livro, eu aprendi várias coisas novas. Realmente a parte que me interessou mais foi o suspense, o drama policial, tudo que eu achei muito interessante. Bom, a nossa personagem principal é a Ariana. Ela tem 13 anos e ela é filha do chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então ela é bastante rica, ela é bastante privilegiada, ela tem, assim, não vou dizer bastante rica, mas ela tem uma condição de vida boa, ela é privilegiada, ela vive, assim, num lugar seguro, num ambiente seguro, porque o pai dela é policial e tudo. E um dia ela acaba sendo sequestrada e ela percebe que aquele sequestro é muito estranho, porque não parece algo tipo coincidência, assim, sequestrou qualquer pessoa que estivesse passando. Não, ela vê que tem alguma coisa muito estranha acontecendo. E acaba que ela consegue sair e tudo, sair, assim, me lembrou um pouco de Criminal Minds, sabe? Que é o crime logo já no início, isso é muito legal, porque prende a sua atenção. Então eu achei bem interessante a escolha do autor de colocar o crime logo no início. A Ariana consegue escapar e tudo, e ela começa a perguntar pro pai o que foi isso, o que aconteceu, se ele sabe de alguma coisa. E ela vê que ele sabe de alguma coisa. Ela vê que tem um motivo por trás disso, mas o pai não quer contar. Então, em busca da verdade, ela começa a conhecer um pouco mais um garoto da escola dela, que é o Arion. O Arion já é de outra, assim, ele é o oposto social da Ariana, né? O Arion é bem mais pobre. O Arion começa a falar várias coisas pra Ariana, instigando ela a tentar procurar a verdade, tentar fazer o pai dela contar. E ele fala também sobre um traficante que já é citado no início do livro, que é Branca de Neve, e a gente vê que esse traficante é bem, assim, o poderosão mesmo, né? E eu achei muito engraçado esse nome. E ao mesmo tempo, a Ariana começa a perceber que ela tem alguns poderes. Desde pequena, ela sempre foi muito sensitiva, ela sempre teve, assim, visões, essas coisas assim. E ela começa a perceber que ela pode ter alguns poderes mágicos. E ela entra pra um grupo lá, a escola dela é de freiras, eu me identifiquei com isso porque eu estudei numa escola de freiras quando eu era pequena.
e ela acaba entrando pra esse grupo com meninas que tem um nome e todos começam com A. E elas têm aqueles problemas da adolescência, tipo, uma gosta de um menino que namora outro, então elas tentam fazer uma poção mágica pra fazer o menino gostar dela. Enfim, elas têm esse grupinho, elas têm as inimigas delas, as meninas que são inimigas. E a Ariana começa a procurar mais saber sobre os poderes dela, né? Começa a procurar bruxas mais velhas e tudo. Então tem essas duas tramas que andam em conjunto. Bom, a coisa que eu achei mais interessante dessa parte da bruxaria é o quanto a gente vê que o autor, o Antônio, teve uma grande pesquisa. A gente tem uma bibliografia aqui que ele fala tudo que ele usou, assim, pra pesquisar, então tem vários livros, várias obras e tudo mais. Então dá pra ver que ele teve um grande trabalho pesquisando, e eu gosto disso, eu gosto de autores que pesquisam e que querem saber mais e fazem um trabalho bem feito, sabe? Isso faz toda a diferença pra mim. As páginas são maravilhosas, a fonte é incrível, é muito gostoso de ler, tá vendo? Não é tão pequena a fonte, então os capítulos são curtos e sempre terminam assim numa... Você quer saber o que o próximo vai falar, então é bem interessante isso também. E eu amei a discussão, assim, não tão implícita sobre desigualdade social. Você tem o Arion, que é negro, então a polícia tem uma visão diferente sobre ele, uma visão, assim, que já rotula ele como um menor, assaltante, sei lá o que e tal. Então você tem isso no livro bem presente, a visão de que os policiais e que a sociedade tem sobre o Arion. Eu achei muito legal a amizade entre as meninas, eu gosto muito desse negócio de grupo de amigas, assim, eu acho que é um negócio muito legal. Desde pequena eu li livros sobre grupo de amigas, então eu acho interessante. Um ponto ruim que eu achei do livro é que às vezes ele se torna meio confuso, porque em algumas partes, por exemplo, uma cena de um ginásio que acontece uma briga, você tem um pouco de realidade misturado com os poderes, então às vezes acontece algumas coisas que são poderes e o autor coloca no meio de uma cena que não dá pra entender muito bem. Não sei se foi o problema meu ou realmente a descrição que não foi meio inexata, mas eu fiquei um pouco confusa, eu tive que voltar e ler de novo porque eu achei um pouco estranho. O autor, ele aguça a nossa curiosidade pra procurar saber mais. Então eu procurei documentários sobre Salem, esse tipo de coisa que eu acho sempre legal a gente saber mais sobre história, sobre esse tipo de coisa. Então eu procurei saber mais e então o autor conseguiu aguçar bastante a minha curiosidade. E eu acho que o ponto forte do livro realmente é como ele consegue entrelaçar duas tramas totalmente diferentes, mas assim, que estão bem ligadas no livro. A Ariana eu gostei muito dela, eu até me identifiquei em alguns pontos com ela, porque eu tenho poderes também. Mas o Arion eu achei ele um pouco irritante, eu achei ele um pouco chato, porque ele é tipo criancinha, sabe? Sei lá o que, ele acha que ele é tipo top e eu não gostei muito dele não. E apesar de eu ter gostado da leitura, de eu ter gostado da escrita do autor, o que realmente não me agradou e um negócio que não teria como me agradar muito é justamente o tema, que é bruxaria. Mas eu acho que pra quem tem curiosidade sobre o assunto, ou pra quem gosta do assunto, é um prato cheio, entendeu? É muito legal as discussões que o livro aborda e eu acho muito interessante e muito pertinente falar sobre desigualdade social, falar sobre a polícia, falar sobre racismo, falar sobre esse tipo de coisa, porque são coisas importantes, são coisas relevantes no nosso meio. Bom, o livro por enquanto só vende no site do autor, então eu vou deixar aqui na descrição o link se vocês quiserem obtê-lo. E pessoal, Ariana e Arion, As Bruxas do Rio, vai ganhar 4 chicletes, justamente porque o livro é bastante bom, mas acabou não sendo do meu agrado pessoal por causa do tema. Mas pra quem quiser procurar mais e ler o livro, eu super recomendo. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Se inscrevam no canal, não se esqueçam disso pra gente chegar em 100k. E cliquem em gostei e não se esqueçam de comentar o que vocês acham, se vocês acreditam em bruxaria, nessas coisas. Se vocês conhecem alguém que seja Wicca, ou se vocês sejam. Muitos e muitos e muitos e muitos beijos. Tchau, tchau!